Olá, eu sou o pastor Alberto Freitas e este é mais um momento de meditação diária promovido pela Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Eu gostaria de conversar um pouco a respeito da nossa caminhada com Jesus. Em Lucas, no capítulo 24, nós vamos ter o relato de que depois da morte de Jesus, 2 discípulos de Jesus estão a caminho de uma cidade chamada Emaús. E quando eles estão caminhando e conversando a respeito das coisas que aconteceram em Jerusalém naquele final de semana, a morte de Jesus Cristo, e que agora já é o primeiro dia da semana, e mulheres disseram que Jesus ressuscitou, mas não havia segurança na conversa entre eles de que isso tivesse de fato acontecido. E eles vão conversando, de repente Jesus começa a caminhar ao lado e pergunta a eles de que é que eles estão falando. E eles então começam a mencionar e até estranhar que Jesus, saindo de Jerusalém também, se distanciando de Jerusalém, não soubesse tudo o que aconteceu em Jerusalém. E eles começam a narrar a respeito da morte de Jesus. E Jesus então começa a mostrar para eles, partindo das escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, que tudo aquilo que aconteceu estava previsto. Aquilo que aconteceu estava dentro dos planos de Deus. E os planos de Deus eram exatamente no sentido de que Jesus viesse ao mundo para, depois de desenvolver um ministério tão rico, um ministério que nos traz tanta edificação, conhecimento a respeito do amor de Deus por nós, Jesus então viesse a se entregar na cruz para morrer em nosso lugar. Ele estava assumindo a nossa condenação, para a nossa salvação, para o perdão de pecados, para a nossa segurança de vida eterna com Ele. E então Jesus começa a expor isso a eles e eles ficam admirados. E ao chegarem na cidade para onde se dirigiam, a cidade de Emaús, Jesus faz menção de passar adiante, mas eles o convidam para entrar com eles e pernoitar com eles. E quando estavam no momento da refeição ali naquela noite, Jesus parte o pão, de uma maneira que eles conheciam, de terem visto Jesus partir o pão e distribuir entre os discípulos, e eles entenderam que era Jesus. Naquele instante eles reconheceram que era o próprio Jesus que estava diante deles. E naquele instante, Jesus desaparece da frente deles. O que é que nós podemos extrair aqui nessa história? Em primeiro lugar, que o fato de seguirmos a Jesus não nos deixa isentos de dificuldades. Aqueles discípulos seguiam a Jesus, mas aquele final de semana foi um final de semana de dificuldades. Jesus havia morrido, havia perseguição. Os discípulos estavam temerosos a respeito dos judeus e principalmente a liderança judaica pudesse descobrir onde estavam. E da maneira como Jesus foi morto, eles estavam passíveis também de sofrerem dano físico. E, no entanto, quando Jesus vem até eles e mostra que tudo aquilo que aconteceu naquele final de semana estava dentro do controle de Deus, nós entendemos também que quando a nossa vida está entregue nas mãos de Jesus, quando a nossa vida está então depositada com confiança nele, Ele está cuidando. Nós podemos saber que o que quer que aconteça conosco, Ele estará dando as condições para que sigamos adiante. Ele estará dando as condições para que possamos continuar descansando nas suas mãos. E o próprio Jesus estava ali como uma confirmação disso, que ele morreu, mas ressuscitou. A morte de Jesus, ao invés de ser uma tragédia como eles estavam vendo a princípio, mas a morte de Jesus significava salvação, vida eterna. Deus tinha um propósito maior naquele instante. E quando Jesus desaparece ali do meio deles, eles ficaram tão
alegres e admirados que, apesar de já ter anoitecido, porque quando eles chegaram em Emaús já estava anoitecendo, eles voltam apressadamente para Jerusalém e contam aos demais discípulos que eles encontraram com Jesus. Aquele encontro com Jesus transformou o estado de espírito deles. E eles então estão animados para voltar, mesmo à noite, a Jerusalém, para contar para todo mundo que Jesus ressuscitou. A morte não o deteve. E então todas as promessas de Jesus sobre vida eterna, de que Ele é o doador da vida, essas promessas permanecem. E então, Jesus é aquele que caminhava ao lado daqueles dois discípulos. E que aquele relacionamento com Jesus, naquele momento, transformou completamente o ponto de vista deles, o estado de ânimo deles. Que na caminhada com Jesus possamos também estar deixando que Jesus tranquilize o nosso coração. Que Ele possa mostrar que tudo está no controle dEle, Ele tem um propósito maior. E quando nós não vemos esse propósito, é aí que nós exercemos a nossa fé. E a gente viu que no final da história, aqueles dois discípulos estavam eufóricos para contar para todo mundo a diferença que fez caminhar com Jesus naquela hora. Então, que a nossa caminhada seja com Jesus, na certeza de que Ele está cuidando de nós. Mesmo se algo que é mais pesaroso venha a acontecer conosco. Mas a gente pode ter a certeza de que se Ele está no controle, se a nossa vida está entregue nas mãos dEle, Ele terá algo de melhor à nossa frente. Ele tem algo preparado, quer seja para que nós mesmos venhamos a usufruir disso, ou as pessoas à nossa volta. Então, a caminhada com Jesus transforma para melhor. Que possamos estar cientes de que se a nossa vida é entregue nas mãos de Jesus, nós podemos estar tranquilos, o que quer que aconteça. Que Deus abençoe o seu dia, que esta quinta-feira seja ricamente abençoada por Deus em você. Amém e amém.